Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tava fazendo uma análise de como a gente se vê melhor pela lente do outro e quanto isso impacta na nossa vida, de fato. Porque assim, eu fiquei refletindo porque eu fui visitar uma amiga e uma amiga, ela já é uma senhora, ela fez uma cirurgia na vista e aí a filha dela falou comigo, nossa, Michelle, é legal, eu gosto de você porque você não trata as pessoas com diferença, não importando quem elas sejam, você trata todo mundo igual. E aí, tipo, tudo bem, conversa vai, conversa vem, depois eu fui embora. E aí eu encontrei com ela novamente depois outro dia. E isso me fez lembrar, não falamos mais sobre isso, mas isso me fez lembrar como que a gente se julga, como que a gente se mede, né? Pela visão do outro. Porque se eu falar pra vocês que isso não teve nenhuma diferença na minha vida, que não teve que não agregou nada, mas assim, agregou. Eu estaria mentindo se eu falasse que não agregou. Mas assim, como às vezes a gente tem algumas características que são boas e a gente não consegue reconhecer. Por diversas vezes a gente, tipo, passa por esse, acho que todos os dias, né, com as pessoas que a gente convive, a gente passa por essa análise e aí é onde a gente consegue conquistar ou não as pessoas, mesmo que essa não seja a intenção. E quanto isso pode ser bom, é bom em determinado ponto, porque a gente consegue ver as características que a gente não via antes, e também é ruim quando a gente, tipo, se deixa impactar pela visão do outro, seja ela boa ou ruim. Se for boa o suficiente para você inflar o ego, se for ruim o suficiente para você se depreciar. E eu nunca tinha feito essa análise de como que a visão do outro, né, impacta na gente sobre como a gente vê a gente mesma. Eu sei que muitas vezes a gente fala, não vamos ligar para as pessoas, não ligamos porque as pessoas falam, mas assim, a gente pode até não levar 100% em consideração o que as pessoas falam, mas o que elas falam faz diferença sim na nossa vida, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. E é legal quando a gente, tipo, recebe uma crítica e você sabe, na verdade, filtrar essa crítica e você consegue perceber, tipo, aí você analisa, né? Isso que o outro tá falando sobre mim é realmente verdade? Sou eu essa pessoa? Ou a pessoa só tava com raiva e quis dizer porque isso é o que ela fala pra mim ou isso é o que ela vê em mim? Porque, tipo, tem um ditado que diz que a gente vê o mundo de acordo com... A gente vê o mundo de acordo com a nossa experiência, né? Não é bem esse o ditado, mas é isso que quer dizer. Que você vai ver o mundo de acordo com as experiências que você já viveu. Você, tipo, se impacta, isso influencia bastante em como você vê a outra pessoa, em como você vê os ambientes. E eu nunca tinha parado pra pensar em positivamente quanto isso impacta. Na verdade, eu só tinha analisado isso negativamente, que é quando você tá discutindo, ou você tem às vezes um desentendimento com alguém, e a pessoa fala, você fez isso, você fez aquilo, aquilo outro, e aí você, tipo, eu faço essa análise quando eu tenho determinados desentendimentos pra entender realmente se eu tô sendo egoísta, se eu tô errada, se meu ponto de vista tá certo ou não. E eu parei pra analisar, ela fez esse comentário comigo e, sei lá, eu analisei isso mais de uma semana depois. E aí, tipo, como eu encontrei com ela novamente, tive a ideia, tava aqui, já um tempo livre aqui no trabalho, e resolvi fazer um vídeo sobre isso. Justamente, de como que às vezes a gente tem algumas características que são boas e que a gente não costuma valorizar. Então, às vezes, o que o outro fala também positivamente sobre a gente tem que analisar. E tem que se sentir feliz por... não deixa de ser um elogio, uma característica boa na sua personalidade, no seu comportamento. E quanto isso é bom? A gente tem que colocar o mesmo peso que a gente coloca quando a gente recebe um comentário negativo. E às vezes a gente se conserta ou não, né? Mas assim, na verdade a gente não tem que, né? Desculpa. Eu coloco, eu gosto de me analisar, talvez eu seja crítica demais comigo e eu tenho que rever isso, na verdade eu já estou revendo, mas isso me pegou, esse comentário positivo que ela fez sobre mim me pegou, e eu nunca tinha me olhado desse ângulo.
eu sei que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, eu trato as pessoas bem e tudo mais. Não quer dizer que eu sou perfeita, que eu sou ótima, não, eu não sou. Mas às vezes, mas eu sou legal. E, tipo, eu gostei, eu fiquei feliz de saber que eu consigo tratar as pessoas de uma forma que faz com que elas se sintam confortáveis. E eu acho isso legal, porque eu venho de um histórico que eu mesma fiz, né? No caso, eu mesma me analisei dessa forma. E eu sei que por diversas vezes eu tive, às vezes, um pouco de complexo de inferioridade para falar com algumas pessoas, para me portar em alguns lugares. E eu vejo isso de uma forma positiva, porque eu acho isso muito legal, porque pra mim significa que eu evoluí. E é isso, eu acho que a gente tem que também nos valorizar. A gente tem que... Nós podemos, na verdade, a gente não tem que nada, estou melhorando isso, mas nós podemos nos sentir satisfeitos conosco mesma, se sentir orgulhosos de nós mesmas, quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente tem uma atitude positiva, uma atitude legal, uma atitude que valoriza a nossa personalidade, valoriza outras pessoas também, e ver, glorificar, né? Tipo, se sentir satisfeita com a nossa postura em relação a gente. Ao invés de a gente só se depreciar, ou mesmo que você não se deprecie tanto, a gente costuma, tipo, ser um pouco mais rigoroso quando a gente faz uma coisa errada e se cobrar. Se você também é assim como eu, porque eu me cobro quando eu faço uma coisa errada, então eu quero também, tipo, festejar e glorificar quando eu faço uma coisa legal, quando eu tenho uma atitude positiva. E é só sobre isso a minha reflexão. Eu tô tentando mudar um pouco o rumo do canal, porque eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento e de crescimento pessoal e tudo mais. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido pra você, peço que você curta, compartilha comigo também alguma experiência que você tem aqui nos comentários. Eu vou ficar feliz de poder, tipo, te responder. E é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.